Outra questão é da identidade cultural na pós-modernidade. Então, ó, primeiro eu falei de estudos culturais e literatura, né? Aqui. Estudos culturais e literatura. Eu falei o que são os estudos culturais e qual a relação entre isso, esses estudos culturais, né? E o ensino de literatura. Então, a literatura não é mais algo fechado, né? Um conjunto de livros que a pessoa tem que ler e, e não é mais visto dessa maneira, né? E, e esse conjunto isolado da realidade que o aluno conhece. A gente não deve mais pensar dessa forma, né? Tá. Agora, a questão da identidade cultural na pós-modernidade. Então, eu vou tentar falar sobre isso e depois eu vou fazer uma pausa, né? Porque senão vai ficar muito longo. Então, o Stuart Hall tem esse livro da identidade cultural na pós-modernidade, né? Então ele fala sobre o descentramento da identidade, né? Então ele vai falar, ele vai retomar a história, né? Para dizer como é que isso ocorreu. Então, no Iluminismo, século XVIII, o sujeito é individual. Então, o sujeito individual, né, significa o quê? Significa que ele é concebido, né, como um ser que tem a capacidade de compreensão e domínio de sua própria história, né, que é a questão da racionalidade, né? A luz aqui é a razão, né? Então, através do domínio da razão, ou com essa capacidade de raciocinar, o homem teria a capacidade de compreender a sua própria história e de dominar a sua própria história, ou seja, fazer escolhas, né? Então, nesse sentido, ele é sujeito, né? O sujeito é aquele que age conscientemente, né? E ele é individual, no sentido em que é indivisível, né? O sujeito é um só. Você não pode dividir ele em dois. E ele é singular, distinto e único, ou seja, cada um é diferente do outro, né? Essa é a ideia do iluminismo. Tá. O sujeito sociológico ele vai surgir com o liberalismo nos fins do século XVIII, o evolucionismo e o marxismo no século XIX, que vão relacionar o sujeito, né, pelas suas relações, ou melhor, eles vão definir ou compreender o sujeito pelas suas relações com a natureza e a sociedade, né? Então, já é um pouco diferente já, né? Então, o sujeito ele não é algo que tenha uma liberdade absoluta sobre a sua própria vida, né? O seu próprio destino, mas ele depende da sua relação com a natureza e a sociedade, né? Então, por exemplo, o ser humano ele não surgiu do nada, de acordo com o evolucionismo, né? E o sujeito ele tem uma determinada posição na sociedade, de acordo com o marxismo. E isso define determinadas características do sujeito. Ele não é completamente livre e, e completamente, como é que se diz? Completamente livre e completamente independente do conjunto no qual ele se encontra, né? Bom, já o sujeito pós-moderno, ele é descentrado, fragmentado e múltiplo, né? Então ele já é completamente diferente disso aqui, dessa ideia de que é indivisível, singular, distinto, único, né? Mas é, a gente vai explicar melhor o que quer dizer isso aqui.
maneira se chegou a essa identidade cultural, né? Então, de acordo com Stuart Hall, houve 5 deslocamentos do sujeito nas ciências humanas. O primeiro deles é com a psicanálise, né? Então, a partir da psicanálise, com o Freud, né, o conceito de inconsciente, questiona-se a concepção de sujeito racional provido de uma identidade fixa e unificada, né? Significa o quê? Significa que o sujeito ele tem várias forças dentro dele, né? Em conflito, né? E muitas vezes ele não tem, ou melhor, ele nunca tem consciência completa dessas forças, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar assim: eu estou assistindo essa aula, eu estou vendo esse vídeo, né? E eu quero ver esse vídeo. Por quê? Porque eu quero aprender, eu quero compreender. Por outro lado, eu estou com fome ou com sono. Então, já são duas forças em conflito, né? E pode ser também que tenha alguma outra coisa inconsciente que entre em conflito com essas duas forças, vamos dizer, né? Então, por um lado eu quero assistir a aula, por outro eu não quero, porque eu estou com fome. E por outro tem algo que eu nem sei o que é, eu nem tenho consciência sobre o que seja, que também influi sobre essa minha vontade de assistir ou não assistir a aula, né? Tá. De acordo com Lacan, a identidade é aprendida. Sua formação é um processo de aprendizagem gradual e parcial, pois nunca se completa. Então, o sujeito não é algo acabado, né? Não é algo completo, pronto, e está sempre em transformação. É a formação do eu no olhar do outro, ou seja, a identidade é a formação do eu no olhar do outro, ou seja, nos sistemas simbólicos externos ao indivíduo, a língua, a cultura, a diferença sexual, né? Então, a gente não é algo completamente isolado do conjunto da cultura ou da sociedade, né? Ou seja, a nossa identidade se define pela relação que a gente tem com o outro, né? Por exemplo, a partir da nossa língua, né? Então, eu sou falante de língua portuguesa. Isso já diz algo a respeito da minha identidade, independentemente da minha vontade, porque a língua existe antes de mim, né? Ou já existia, né? A cultura também, né? Então, querendo ou não, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. Isso já diz algo a respeito da minha identidade. Então, e a mesma coisa a respeito da diferença sexual ou gênero, né? O que a gente fala hoje em dia, né? Que também me define, né? Então, isso sempre tem uma relação com o outro. Isso é sempre gradual e parcial, é sempre aprendido, nunca se completa e tem sempre uma relação com o outro. Por exemplo, ser brasileiro falante de língua portuguesa tem um determinado valor no conjunto das línguas possíveis, né? Então, a língua inglesa tem um valor mais dominante, por exemplo. Por outro lado, a língua portuguesa tem um valor mais dominante no Brasil, né? Poderia ser uma língua indígena, por exemplo, mas por questões políticas e históricas, a língua portuguesa é, acabou dominando, né? Tá. De acordo com o marxismo, né, a, a Althusser, que é um autor marxista, né, vai relacionar ideologia, estruturalismo e inconsciente. De acordo com ele, né, os indivíduos são definidos na sociedade como elementos de uma estrutura, sistema.
sendo produtos de muitas determinantes sociais diferentes e, portanto, desprovidos de uma unidade essencial. Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Bom, eu sou o Fábio, né? Quem é o Fábio? Ah, bom, ele é o professor da UEMS, professor de literatura da UEMS, né? Então, ele é professor do curso de letras. Então, ele ocupa uma posição no sistema, né? Ele é professor, ele é professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ele é professor de literatura, né? Então, isso já diz algo sobre a unidade, a identidade dele. Se o professor Fábio desse aula de matemática, ele ocuparia uma outra posição no sistema, né? Então, já seria uma diferença na identidade, né? Por outro lado, o professor Fábio, ele é descendente de japoneses, né? Então, isso também quer dizer algo na identidade dele, né? Ele é, ele é homem, né? Também quer dizer algo na estrutura, no sistema. Ele tem, ele nasceu na década de 70, né? Também quer dizer. Então, ele é filho da Dona Lica, do seu Pedro, irmão do Eduardo, né? Tudo isso significa assim, posições diferentes que ocupa no sistema ou na sociedade, né? Qual a classe social e assim por diante, né? Então, qualquer um de nós é formado por diferentes características, né? Ou aqui é produto de determinantes sociais diferentes, certo? E significa o quê? Significa que é desprovido de uma unidade essencial. Quer dizer, para os alunos, o professor Fábio é o professor, né? Mas para a mãe do professor, o Fábio não é o professor Fábio, é o Fabinho, vamos dizer, por exemplo, né? E para os sobrinhos, é o tio, né? Entende assim? Significa o quê? Que sempre a nossa identidade está relacionada com o outro, né? E ela é múltipla, né? E então não existe uma unidade essencial a quem é o professor, quem é o Fábio, né? E até o nome quer dizer alguma coisa, né? Assim, acaba definindo, né? Então a ideologia é justamente a ilusão que temos de sermos livres, unificados, autônomos, autogeradores, né? A ideia de que eu tenho essa liberdade de ser aquilo que eu quero e que eu sou um só, né? E que eu sou autônomo, eu não dependo de ninguém e que eu sou autogerador ou eu próprio crio a minha identidade, né? Sendo que na verdade não é, porque grande parte da nossa identidade já é dado quando a gente nasce. A gente nasce numa determinada família, a gente nasce numa determinada época, a gente nasce num determinado país, a gente nasce numa determinada região do país, né? A nossa família ocupa uma determinada posição, né? A profissão dos nossos pais já é dada. Se a gente é filho mais novo ou mais velho, tudo isso já é dado, né? E qual é a língua que eu vou falar, né? Então, mas sem essa ilusão de que eu tenho essa liberdade, nenhum de nós cumpriria suas funções sociais, né? Então, eu tenho a ilusão. Bom, mas isso daqui eu devo dizer o seguinte: isso é a ideia desse autor, Louis Althusser, que é um pensador francês bastante radical, né? Então, sem essa ilusão, nenhum de nós cumpriria suas funções sociais, né? Se a gente se desse conta do quanto já está determinado
que a gente seja e faça no momento em que a gente nasce, a gente não cumpriria as nossas funções sociais. De acordo com esse pensador, né? Que a obra mais conhecida dele se chama Aparelhos Ideológicos do Estado. Né? Eu acho que é um pouco exagerado isso que ele fala. Né? Mas tudo bem. Daí tem o estruturalismo, né, do Saussure. Eu vou tentar explicar mais rápido aqui, porque isso vocês já devem ter visto, né? Mas o Saussure define o valor de cada elemento no sistema linguístico pela relação negativa que se estabelece entre esse elemento e todos os demais. Então, gato significa gato porque não significa mato, nem pato, nem fato, né? Ou seja, também, né, o G é G porque não é M, nem P, nem F, né? Ou a gente pode pensar assim, ah, na minha família, eu sou o filho mais novo porque eu não sou o pai, nem a mãe, nem o filho mais velho, né? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a minha identidade no sistema, ou o meu valor no sistema, tem uma relação de negação com os demais elementos no sistema. Né? Então, o que é o filho numa família? O filho é aquele que não é o pai e não é a mãe, certo? E o que é o filho mais novo? É aquele que não é o mais velho, e assim por diante. Né? Enfim, pode parecer uma coisa besta, mas não é pela implicação disso. Né? Por exemplo, ó, eu vou dar um outro exemplo. Né? De que maneira na linguística do Saussure se define uma vogal? Né? Uma vogal é um som produzido sem um obstáculo no aparelho fonador, né? No aparelho vocal. Então, eu, eu solto o ar e tem a vibração das cordas vocais e o meu. Eu esqueci o nome específico, mas eu não produzo nenhum obstáculo para a passagem do ar, né? Na boca, língua, dente, essas coisas. Tá, beleza. E o que é uma consoante? Ah, uma consoante é um som que eu produzo com a obstrução da passagem do ar, um obstáculo, né? Então, a vogal se define por não ser uma consoante. Uma consoante se define por não ser uma vogal, né? Mais ou menos isso. E assim por diante em todos os níveis da linguagem. Né? Uma palavra tem aquele significado porque nenhuma outra palavra tem aquele mesmo significado. Né? Tá. Os estruturalistas vão aplicar esse mesmo raciocínio em outros campos de estudo, como a literatura, o mito e a própria sociedade concebida como sistema ou estrutura. Né? Então, por exemplo, a, a, a poesia se opõe à prosa. Né? Que é a poesia? A linguagem em verso. Né? E o que é a prosa? É a linguagem que não é em verso. Né? Mais ou menos assim. Né? E a própria sociedade, bom, de certa maneira, o que eu falei aqui já explica. Né? Então, o que é a pessoa rica? É a pessoa que não é pobre. Né? O que é o nobre? É aquele que não é plebeu. E o plebeu é aquele que não é nobre. Assim por diante. Né? Então, a sociedade vai ser vista como um sistema, uma estrutura. Né? Então, cada um ocupa uma posição na sociedade. Né? Com os pós-estruturalistas, a própria noção de sujeito vai ser abalado pelo mesmo raciocínio, pois o conceito de sujeito está relacionado com a linguagem. Só me, só me torno sujeito pelo fato de apreender a realidade através da linguagem. Né? A ideia aqui é: se eu não tenho o domínio da linguagem, eu não sou sujeito, porque o ser humano se distingue dos demais seres vivos pelo fato de dominar a linguagem
essa linguagem complexa, né? E é através da linguagem que eu tenho a liberdade de agir sobre o mundo, por exemplo, né? A minha relação com o mundo se dá através da linguagem. Ocorre, porém, que a significação, relação entre significado e significante, se dá pela negação e pela ausência daquilo que o signo não é. Desse modo, a significação nunca é plena, pois isso que ela não é pode ser estendido indefinidamente. A gente pode pensar da seguinte maneira, né? De que forma eu de que forma eu descrevo o significado de uma palavra, né? Ou eu explico, né, o significado de uma palavra. Eu explico o significado de uma palavra através de outras palavras, né? Só que se o significado, a relação entre significado e significante é algo arbitrário, né? Então, de certa maneira, tá tudo apoiado sobre a arbitrariedade na língua, né? Mais ou menos isso, né? Ou isso também é uma consequência do pós-estruturalismo, né? Além disso, ou eu posso dizer assim, ó, gato não é, ou gato significa gato porque não significa mato, nem pato, nem fato, mas eu posso estender isso indefinidamente. Porque não significa gato, nem mato, nem pato, nem fato, nem chato e nem lato, né? Mas também porque não significa lado, né? Ou sapato e assim por diante, né? Ou gato significa gato. Eu estou dizendo assim, a palavra gato tem o significado, um conceito de um animal gato, porque ela não tem um outro significado. Dá para entender o que estou querendo dizer? É pela relação de negação, né? Ou dentro do sistema, ou assim, é uma coisa meio, enfim, não sei se dá para entender, mas cada elemento do conjunto se define pela relação que estabelece com todos os demais e com o conjunto como um todo, né? Além disso, a significação nunca é igual a si mesma, pois a cada vez que uma palavra é usada, ela muda de significado dependendo do discurso. Bom, daí já entra a questão da análise do discurso, né? Assim, claro que a palavra gato é uma palavra mais simples, mas, por exemplo, uma palavra como democracia, né? Dependendo de quem está usando a palavra, ela tem um significado diferente. Basta pensar nos discursos políticos, né? Dependendo de quem for, né, que esteja usando essa palavra, democracia quer dizer uma coisa ou outra, né? Por exemplo, democracia pode ser a defesa daquelas ideias que eu considero as melhores, né? Só que isso está implícito, né? Ou a democracia pode ser a ausência de ditadura, por exemplo, né? Ou, enfim, acho que vocês entenderam, né? E o mesmo ocorre com o conceito de sujeito. O eu nunca é pleno nem igual a si mesmo, né? O eu nunca é pleno nem igual a si mesmo, porque depende da situação social, né? E está sempre em transformação, né? Tá. Depois tem o Foucault com o poder institucionalizado. Foucault enfatiza o poder disciplinar exercido pelas instituições modernas, oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais, clínicas. Nesse sentido, a individualidade é fruto de um controle institucional e não da autonomia do sujeito sobre si mesmo, ou da relação equilibrada entre o indivíduo e a sociedade. Bom, a gente pode pensar nas escolas, por exemplo, né? Claro que isso aqui é apenas uma possível visão, né? Mas a gente pode pensar, as escolas, né? Elas controlam o indivíduo e é, moldam o comportamento do indivíduo, né? Então, de certa maneira, a gente pode pensar,
o aspecto positivo da escola, que a escola educa, a escola ensina, né? De certa maneira é verdade, mas por outro lado, a escola reprime, né? Reprime os comportamentos que são considerados inadequados, né? Esses comportamentos, eles são muitas vezes negativos, mas e destrutivos, mas muitas vezes não, né? Por exemplo, se a gente pensar nas artes, né? As crianças, de um modo geral, elas são incentivadas a desenhar. Mas a partir de um determinado momento, elas não são mais incentivadas a desenhar. Pelo contrário, né? Se prioriza, né, um tipo de habilidade que é mais racional do que as artes, por exemplo. Né? Mais ou menos isso a gente pode pensar. A gente pode pensar em outros exemplos mais amplos, né? Ou, por exemplo, ó, a escola ela pode incentivar a pessoa a se formar pensando numa profissão, né? Isso significa o quê? Que a pessoa se adequa ao mercado de trabalho. Por outro lado, né, se a escola se limitar simplesmente a isso, né, se a escola se limitar a isso, a sociedade tende a ficar sempre igual, porque as pessoas simplesmente buscam se adequar à sociedade que já existe, né? Isso significa o quê? Significa que as injustiças sociais, elas vão continuar para sempre, né? A sociedade não vai melhorar, né? E além disso, né, os desafios que são colocados, né, ou que surgem para as sociedades no decorrer da história mudam, né? Então, se a sociedade for sempre a mesma, os novos desafios não vão ser superados. Que a gente pode pensar, por exemplo, na questão ecológica, né? Cada vez mais a questão ecológica se coloca como algo urgente a ser resolvido, né? Quer dizer, se a sociedade continuar igual, a, baseada nos mesmos princípios de consumismo, o planeta, os recursos naturais vão se esgotar, como já estão se esgotando, né? Ou então a questão da pandemia, né? A questão da pandemia foi um desafio, um obstáculo que surgiu e de modo completamente inesperado, né? Então as pessoas têm que ser formadas para lidar também com o novo e não simplesmente se adaptar àquilo que já existe, né? Então, nesse sentido, essa crítica do Foucault, né, é válida, né, assim, que as instituições elas não podem simplesmente se limitar a disciplinar o comportamento, mas tem que incentivar também a criatividade, né, vamos dizer assim, no aspecto mais amplo, né. Bom, outra corrente de ideias que influi a nossa compreensão a respeito da identidade do sujeito é o feminismo. Por quê? Porque o feminismo leva ao questionamento sobre os limites entre o público e o privado, as diferenças sexuais, os novos movimentos sociais. Ó, eu estou me dando conta de uma coisa aqui. Como eu falei para vocês no início, essa aula eu preparei em 2007, né? Então eu acredito que aqui, hoje em dia, seja mais adequado usar de gênero, né? E para ver como o conhecimento é algo dinâmico, certo? Mas enfim, o feminismo destaca a importância da vida pessoal nas lutas de emancipação política do final da década de 60. Então, essas lutas de emancipação política
do final da década de 60 são os movimentos estudantis, contraculturais, antibelicistas, luta pelos direitos civis, né? Tendo como slogan "O pessoal é político", o movimento feminista questiona a divisão entre a vida pública e a vida privada. Então, a identidade e a subjetividade adquirem dimensão política, pois o feminismo coloca em discussão os papéis sociais, homem, mulher, pais, mães, filhos, filhas. Né? Porque antes do feminismo a gente podia pensar assim: a política é sempre um conflito de classes sociais, né? O trabalhador e o detentor do capital, né? Que entram em choque por diferentes interesses, né? A classe trabalhadora, a classe operária e o empresário industrial, enfim, né? O patrão e o empregado, né? São classes sociais. Só que o feminismo traz à tona outras questões das identidades que também entram em jogo na disputa política, como, por exemplo, a questão, em primeiro lugar, né, a questão do gênero, né, e depois a questão da família, né, da posição na família. Então, por exemplo, a discussão do por que um homem vai ganhar mais do que uma mulher exercendo a mesma função? Ou por que determinadas funções são exercidas predominantemente por homens e outras predominantemente por mulheres, né? E assim por diante. Né? Então, os pais e as mães, né? Os direitos dos pais e das mães, né? Quer dizer, a mulher, como mãe, ela tem um papel, uma responsabilidade, ou é posta a ela um papel maior, né? Uma responsabilidade maior sobre a família, né? E assim por diante, né? Eu acho que esse tipo de discussão é bastante presente e que vocês conseguem identificar com facilidade, né? A partir do feminismo e da discussão da sexualidade, surgem os direitos, os movimentos pelos direitos dos homossexuais, por exemplo, das minorias, da questão de gênero, né? Que de 2007, quando eu preparei essa aula, a, até agora, né? De lá para cá, se fortaleceu muito, né? Essas questões hoje em dia são muito mais presentes, certo? Outros movimentos relacionados com a identidade são os movimentos antirracistas, que também ganham destaque a partir da década de 60 e se fortalecem, né? Ah, se fortalecem de lá para cá, certo?